Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que todos aí do outro lado estejam bem, alegres, contentes, felizes, seja em casa, seja passeando, seja na rua aí do bairro onde você mora, seja viajando, né? Aproveitando as férias na casa de algum familiar, não importa aonde você está, o que você está fazendo e na companhia de quem. O que importa é que Jesus e o Espírito Santo estejam aí do seu ladinho, te fazendo companhia, te protegendo, te ajudando, né? Te aconselhando a fazer aquilo que é certo. E também, porque quando ele está na sua companhia, tudo fica mais gostoso, fica mais prazeroso. A brincadeira, o descanso, a diversão, tudo é melhor com Jesus do nosso lado. Bom, turminha, hoje eu trouxe para contar para vocês uma história de alegoria com o título O Galheteiro. Aí você pode falar assim, alegoria, professora? Sim, porque vocês que estão em idade escolar, estão estudando, vocês sabem que tem vários gêneros textuais. Por exemplo, a fábula é um gênero textuais onde os animais falam, eles têm comportamento humano e no final tem uma moral na história. A alegoria é um gênero textual onde coisas, objetos falam, né? Eles também têm atitudes humanas. E hoje eu trouxe para vocês essa história sobre o galheteiro. Você já ouviu falar de galheteiro? É um nome estranho, não é? Mas se nunca ouviu falar dele, talvez você já tenha visto. Não se trata de um animal, não se trata de um brinquedo, e é possível que você tenha um galheteiro aí na sua casa, ou já tenha visto na casa de um colega, ou mesmo no restaurante. Você já foi no restaurante? Pois bem, vou mostrar para vocês o galheteiro. E ao vê-lo, está aqui ele, ó. Tá vendo? É bem possível que você vai exclamar: ah, é isso que se chama galheteiro, professora? Ah, eu já conhecia, mas nunca tive curiosidade de saber o nome desse objeto, não. Então, este daqui, ó, é o galheteiro, como você pode ver. Agora que você já o conhece, como pode ver, neste mundo nós sempre estamos a aprender alguma coisa nova todos os dias. Isso é uma das alegrias da vida. Na verdade, nós crescemos, chegamos a envelhecer e finalmente morremos sem ter aprendido tudo a respeito de tudo que existe nesse maravilhoso mundo criado por Deus. À medida que vamos aprendendo, as nossas mentes vão sendo enriquecidas. Assim pode ter acontecido com você e com o galheteiro. Acontece, porém, que nem todos sabem que ele tem uma preciosa lição para nos ensinar, especialmente a crianças e adolescentes. Mas o que teria um simples galheteiro a ensinar? De fato, a gente olhando para ele, você não diz que ele tem qualquer coisa boa para nos ensinar. Afinal, ele não é professor, não é mesmo? Bem, mesmo não sendo um professor que está dentro de uma sala de aula para te ensinar, muitas coisas podem nos ensinar. Na verdade, os animais, a natureza de um modo geral e os utensílios, né? Podem nos ensinar lições. Assim sendo, que tal nós convidarmos o galheteiro para conversar um pouco conosco e vamos deixar que ele nos fale dele? Então, a partir de agora, vamos dizer que o galheteiro está conversando conosco. Olá, amiguinho! Como você já sabe, eu me chamo Galheteiro. Mas o meu nome é difícil, né? Galheteiro. Eu não sei como foram dar-me um nome assim. Eu não gosto desse nome. Mas o que se pode fazer, né? Sei que você está me achando gozado. De fato, sou um tanto desajeitado, mas não sou culpado de ser assim. Eu bem que gostaria de ser uma coisa bem diferente e mais interessante, talvez um brinquedo,
para estar com as crianças o dia todo. Por exemplo, um caminhãozinho, uma bola, uma boneca. Mas acabei sendo um galheteiro mesmo. E sabe o que eu faço? A minha vida é ficar guardando 4 vidrinhos cheios de tempero para a comida. Você gosta de comida bem temperada? Pois bem, este é o meu trabalho. Eu sei que você deve estar curioso para saber qual é a lição que eu tenho para lhe ensinar. Da minha parte, terei prazer em mostrar-lhes. Aliás, todas as crianças devem aprender a lição do galheteiro. Mas antes de ensiná-la, vamos fazer um acordo. Sabe qual é? Bem, é muito simples. Eu ensino a lição para vocês, né? E você ensina para outras crianças, certo? Eu sei que você concorda comigo. Então, vamos à lição? Como você vê, eu tenho 4 vidrinhos de tempero. Na verdade, eles são meus 4 companheiros de trabalho. Porém, vou contar-lhes logo um segredo. Não pense que eles são todos bons, não, viu? Não são todos bons companheiros. Vou mostrar-lhes quais são os bons e quais são os maus companheiros. Não. Pensando bem, será melhor mesmo que você os identifique. Então faremos o seguinte: eu vou deixar que ele se apresente e converse com você. E depois de conversar com eles, você já terá descoberto quais deles devem merecer a sua amizade e quais deverá evitar. O primeiro deles que eu vou lhes apresentar é o Zé Vinagre. Como vai você? Eu sou o Zé Vinagre e não gosto de muita conversa não, viu? Sendo Vinagre, sou o preferido de muitas pessoas. Creio que você já deve me conhecer, pois a mamãe me coloca especialmente nas saladas. Todos dizem que tem um gosto azedo e quando me provam, fazem caretas. Que azedo! Eu gosto muito de ver as pessoas fazendo caretas. Eu me divirto muito com isso. Mas o que eu acho interessante é que muitas pessoas não comem saladas temperadas com vinagre e são azedinhas assim mesmo. É que não somente as saladas gosto de temperar, eu tenho especial preferência em temperar a palavra das pessoas. Você sabia que as palavras podem ser temperadas? Parece incrível, mas é verdade. Há muitas crianças, por exemplo, que gostam de temperar as suas palavras comigo, o Zé Vinagre. Sei que você deve estar pensando, de que maneira isso pode acontecer? Pois eu vou lhe dizer, há crianças que a toda hora estão zangadas, gritam irritadas com todo mundo, falam desrespeitosamente aos mais velhos, são brutos com os pais, resmungam quando o papai ou a mamãe pede que faça alguma coisa, não tem paciência com os colegas e os maltrata. Veja, por exemplo, este garoto aqui, ele é o Paulinho. E o Paulinho, quando ele vai à escola, eles e a Maria são muito amigos. E você sabe como é ter bom amigo para brincar. Porém, o Paulinho não tem consideração com a sua colega e a maltrata por qualquer motivo. Nesse caso, nem quis saber se a amiguinha tinha razão para se atrasar. O que você pensa que acontecerá a partir desse momento? Está claro que, a julgar pela expressão do rosto da sua amiga, essa amizade vai terminar e não será mais como antes. E tudo isso por causa de algumas palavrinhas ásperas. Quando a gente procede assim, é sinal de que está temperando as palavras com vinagre. E aí, derrama muito vinagre lá nas suas palavrinhas. Ninguém gosta de ser tratado dessa maneira, nem mesmo uma criança. Há meninos que acham que tratar os outros com delicadeza é coisa de menina. Elas, sim, devem ser meigas. Acontece que há muitas meninas que também não gostam de mim. Isto é, são também azedinhas.
Assim você pode ver o que eu faço. Além de temperar saladas, não é? Eu gosto mesmo é do meu serviço, porque aprecio ver todo mundo se desentendendo, todo mundo brigando, se pegando. Bem, acho que eu já conversei demais com você. E eu não gosto de muita conversa. Hoje eu estou para pouca conversa. A menos que alguém queira aprender melhor como maltratar os outros. Ah, tô vendo, porém, que você não está disposto a isso, não é? Aprender a maltratar os outros. Portanto, não tive prazer nenhum em conhecer você. Agora você vai saber quem é o meu melhor amigo dentre os hóspedes desse galeteiro aqui. Este é de fato um amigão. Sabe qual é o nome dele? Ele se chama Chico Pimenta. E aí vem ele, tchau. E lá se foi o galeteiro embora. Sim, eu sou o Chico Pimenta. E daí, você quer brigar comigo? Pelo menos meu nome você já deve saber o que eu carrego dentro do vidro, não é? Eu sou Pimenta. É, pimenta das mais ardidas que há. Eu fico contente porque há muitas pessoas que gostam de temperar as suas comidas comigo. Pimenta, muita pimenta. É isso que eu gosto de ver nos pratos. Você já me provou alguma vez puro? Sim. Talvez você já tenha colocado no seu prato de comida e depois... coloquei demais. Ah, eu sei que você deve ter se arrependido muito e tentou comer um pouco de pimenta a mais para ver se passava o ardume. Mas o que é que eu posso fazer, né? A minha missão é essa mesma. Eu não sou culpado de ser assim. Há pouco você ficou conhecendo meu amigo Zé Vinagre. Ele disse que as palavras são também temperadas. De fato, é isso mesmo. E eu gosto de entrar e muito na conversa das pessoas, pois eu tenho prazer de temperá-las à minha moda. Aliás, eu e os Zé Vinagres formamos uma dupla eficiente e apreciamos fazer a desunião das pessoas. Eu posso perceber que você está interessado em saber de que maneira da minha parte, eu consigo isso. É muito simples e garanto que você não terá nenhuma dificuldade em descobrir qual de nós, vinagre e pimenta, é o mais terrível. Assim, eu vou lhe mostrar um exemplo do meu serviço que presto todos os dias e com especialidade às crianças de todo mundo. Veja só essas garotas aqui. Olha só essas garotas. O que elas estão fazendo? Você está estranhando a cena? Não se espante. Elas estão apenas conversando. Acontece que uma delas gosta muito de mim, o Chico Pimenta. Ela gosta de colocar eu não na comida, e sim na sua conversa. Ela está contando piada suja e falando palavrões. Ela está fofocando da amiguinha. E quando uma criança procede dessa maneira, é o mesmo que estar temperando as suas palavras com pimenta, muita pimenta. Esse tipo de conversa é, por certo, muito prejudicial. Assim como eu queimo a boca das pessoas que me colocam em boa dose em seus pratos, pode-se dizer que as palavras feias, as piadas sujas, as fofocas vão queimar as pessoas com quem se conversa. Isto é, vai desrespeitá-la e ofendê-la. Também poderá até estragá-las, se ela não passar a se interessar por esse tipo de conversa. Há muitas crianças que não vivem proferindo palavrões ou xingando a todo momento, mas fazem isso de vez em quando. De todo jeito, isso é o mesmo que pôr nas palavras um pouquinho de pimenta. Às vezes não são palavras que servem para puxar uma briga, basta só então
uma palavrinha e a coisa pega fogo e fica quente igual eu, a pimenta. Acho que já falei demais e por isso vou embora. Você agora vai conhecer mais um morador do galheteiro. Cá para nós, ele é um cara muito sem graça e eu não vou com a cara dele. Ele se chama João Azeite. Espero que você não fique gostando desse meu colega. E aí vem ele, logo, tchau. E lá se foi ele embora. Olá, turminha, tudo bem? Deixe-me apresentar. Assim, ufa. Ai, é que eu estava separando dois meninos que querem brigar. Eu me chamo João Azeite, mas sou o Azeite e também vivo no galeteiro. Eu não só tô lá perto das panelas para a mamãe cozinhar, mas eu vivo aqui nesse galheteiro. Você já ficou conhecendo o Zé Vinagre, o Chico Pimenta? Eles são terríveis, não? Eu não sei como o Chico Pimenta me chamou de sem graça. Mas isso não me incomoda. Ele me chamou assim porque eu só fico, tipo, assim, completamente diferente dele. Enquanto ele queima a boca das pessoas, eu suavizo. Ele é muito atrevido, pois outro dia mexeu comigo dizendo: que tal misturar um pouco de pimenta no seu vidro de azeite? Eu nem dei ouvidos a ele. Num prato de comida, quase não sou percebido, mas ajudo a dar um bom paladar, especialmente nas saladas. Você sabia que as nossas palavras podem ser úteis como azeite? Sim, isso mesmo, pode ser feito. Como são as palavras temperadas com azeite? Por exemplo, quando percebemos que duas crianças querem brigar, devemos ter sempre uma palavra de pacificação para elas, mostrando-lhe que crianças educadas não brigam e que somente terão a perder se o fizerem. Então, não devemos incentivar as crianças a brigarem. Também podemos dizer que usar o azeite nas palavras é ter uma conversa educada, é ter um bom comportamento, é falar coisas bonitas. Todos gostam de conversar com crianças que assim procedem. Também podemos dizer que usar azeite nas palavras é ter uma conversa educada sem ferir o sentimento das pessoas. Quando você conversar, lembre-se, portanto, de que é necessário algumas gotinhas de azeite. Assim você terá sempre bons amigos em qualquer lugar. Agora eu tenho que ir embora. Gostei muito de vocês. O último morador do galheteiro já vem aí. Até logo. E aqui está o último morador do galheteiro. Ufa, ufa. Ai, nossa, ainda bem que eu cheguei, amiguinho. Você percebe que eu sou diferente dos outros se eu me apresentar. Ai, você vai saber que todos antes de mim são diferentes. Eu sou diferente na forma e no conteúdo. Eu sou assim, ó, pequenininho, gordinho e só um pouco furadinho em cima do meu chapéu. É que eu sou o Sal. O meu nome mesmo é Mané Sal. E eu sou bastante conhecido de vocês. Estou presente em todos os pratos. E quando a mamãe se esquece de colocar-me no arroz, ou na sopa, ou no feijão, e você prova a comida, logo reclama: ah, está sem sal. Um pouco de sal é o bastante para dar um bom sabor nos alimentos. E todo mundo gosta. Agora preste atenção. Você ficou conhecendo hoje o Zé Vinagre, o Chico Pimenta e o João Azeite. Todos eles lhe deram conselho. Os dois primeiros querem que você seja uma criança mal educada.
atrevida e imoral. Já o João Azeite, porém, lhe deu um ótimo conselho. Você está vendo? Ó, este livro aqui, que está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Neste livro maravilhoso aqui, ó, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela mostra que se as crianças se comportar conforme o Zé Vinagre e o Chico Pimenta, por certo estará pecando contra Deus. É possível que você tenha agido assim até agora. E é claro, Deus está descontente com você. Na Bíblia lemos que o pecado leva as pessoas para a condenação e o castigo eterno. Mas diz também que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para salvar os que estão pecando, para que não sofram o castigo eterno por causa do pecado. Então, aqui em Mateus, no capítulo 12 e no versículo 36, olha só o que está escrito, ó. Mas é Jesus que está falando. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mas também, ó, você, amiguinho, pode crer em Jesus como seu Salvador, porque em João 3,16 fala bem assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a criança é salva por Cristo, ela procurará agradar o seu Salvador e até a sua conversa será diferente, pois será temperada com sal. Nas suas palavras não devem ser encontradas gotinhas de vinagre ou de pimenta. Há um versículo bíblico do qual eu gosto muito e quero que você conheça e decore ele. Ele fala da importância de se temperar as palavras com sal. E uma criança que ama Jesus deve ter uma conversa agradável. Palavras temperadas com sal são aquelas ditas com sinceridade, sem amargura e sem ódio. E todos vão apreciar crianças assim, pois dão prazer a quem as ouve. Olha, por outro lado, eu agradeço vocês e eu vou voltar lá para o meu galeteiro porque eu preciso trabalhar. E tchau para vocês. O versículo bíblico do qual o Sal falou está em Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 6, que está escrito bem assim, crianças. Olha só, o que está escrito aqui em Colossenses 4 e 6. Olha, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais conter-vos, convém responder a cada um. Então, aqui está falando que a sua palavra, quando você abre a boca para falar alguma coisa, você tem que falar o quê? Com sabedoria, palavras doces, palavras boas, agradáveis, que todo mundo gosta. Assim como nós aprendemos com o galheteiro. Então, você não deve, né, ficar falando palavrão, fazendo xingamentos, porque nós já aprendemos que isso tudo é pecado. Então, o que é pecado? É tudo que você pensa, que você faz e que você fala que não agrada a Deus. Então, a nossa palavra deve ser agradável, porque Deus quando se agrada de quando nós falamos palavras boas, são proferidas boas palavras da nossa boca. No livro de Tiago também, ele fala sobre isso, ó. No livro de Tiago, no capítulo 1,
E no versículo 23 fala bem assim, ó, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que se contempla no espelho, o seu rosto natural. Então, aqui está falando que quando você é cumpridor da palavra de Deus, você tem que, não é só ouvir, você tem que praticar. Porque se você não pratica a boa palavra, o que acontece? Você acaba sendo aquela pessoa que ninguém quer por perto. E aqui no mesmo livro de Tiago, no capítulo 3 e no versículo 9, fala bem assim, no versículo 8, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, aqui Tiago está falando que nós, no capítulo, ele fala bem assim, que nós não devemos só ouvir a palavra, mas praticá-la também. E aqui mais na frente ele está falando que a língua, ela ao mesmo tempo que ela maldiz as pessoas, ela glorifica a Deus. E uma fonte não pode correr duas águas. Como é que você vai lá na torneira pegar a água, abre a torneira, a água sai lá doce, potável, e dali a pouco você abre a torneira de novo, a água tá saloba, amarga. Não tem como, não é? Então, da nossa boca também deve sair coisas agradáveis, coisas boas. Principalmente as crianças, você aí que tem às vezes um irmãozinho menorzinho, você tem 7, 8, 12, 13 anos, às vezes você, né, vê os amigos falando palavrão na rua, os adultos falando palavrão, você replica dentro de casa. Aí, só que você lá na escola, você não sabe que na escola não pode falar palavrão, não pode xingar lá na frente da professora, que é proibido. Mas o seu irmãozinho ouve você falar em casa, na rua, e aí ele não sabe que ainda, ele está ainda em fase de aprendizado, ele não sabe que não pode falar. Aí a professora fala alguma coisa com ele e ele xinga palavrão, lá dentro da sala de aula. Aí vai você criar um problema para tua mãe e para o teu pai. Porque daí a professora vai colocar um recadinho lá no caderno e falar: olha, o Joãozinho está falando palavrão, a gente gostaria que você conversasse com ele. Aí a mãe: mas como assim falando palavrão? Eu não falo palavrão, ninguém lá em casa fala palavrão, mas a mãe sabe que você, quando a mãe não está em casa, fala palavrão e o irmãozinho está ouvindo. Então aí, ó, você não só está poluindo, não é? Você, como também o seu irmãozinho menor. Então, por isso que nós devemos, ó, fazer como fala esse cântico aqui, ó. Ter isso daqui como referência, ó. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Ó, que perigo! Bom, turminha, essa foi a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado da história do galheteiro. E não queira ser amigo do Zé Vinagre, né? E do Chico Pimenta. Seja amigo do João Azeite e do Mané Sal, tá bom? Um beijo para vocês, tá? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que a professora Esther postar vídeo, o YouTube notifique vocês, tá bom? Curte, comenta, compartilha. Sabe aquele amiguinho seu que gosta de falar palavrão, gosta de fazer fofoca, gosta de falar mal dos outros? Manda para ele esse vídeo e fala: pessoal, você precisa aprender a lição do galheteiro, viu? Você tá muito... Chico Pimenta, hein? Ó, você tá azedo, hein? Tu é Zé Vinagre, rapaz. É isso aí, turminha. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.